Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 7, o nosso tema é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Nessa lição nós vamos ver, meus irmãos, como foi essa reconciliação que o homem teve com Deus. Ou seja, nós temos a oportunidade de sermos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Então aqui no nosso textuário que está em Efésios capítulo 2, versículo 14, diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Irmãos, quando fala aqui a nossa paz, é a nossa paz conosco mesmo, porque às vezes a gente vive em guerra conosco. Então aqui está falando da paz do homem para com o próprio homem. Claro, o homem também em paz com outros povos, claro, mas aqui está mais ligado ao que? Ao meu pecado, a paz comigo, que o meu pecado contra mim mesmo que faz com que eu venha estar em guerra. Então Cristo traz a paz. Verdade prática, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Irmãos, os eleitos aqui são todos aqueles que se colocam à disposição de Cristo. Todos esses são os eleitos. Leitura bíblica em classe, que está em Efésios capítulo 2, do versículo 14 ao 19, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos povos fez um, e derribando a parede de separação estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz, ou seja, um novo homem. Através de Jesus, nós somos reconciliados como novo homem. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então aqui, por ele, por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, nós temos acesso ao Pai, mas é só através de Jesus. Se não estivermos, se não formos através de Jesus, nós não temos acesso ao Pai. Quem nos dá a oportunidade de termos acesso ao Pai é Jesus. E para nós termos esse acesso, nós temos que estar em Cristo. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Ou seja, nós passamos de de um certo estado e agora nós passamos para um outro estado. Nós estávamos no estado de estarmos longe de Deus e agora nós estamos com a oportunidade no estado de estar perto de Deus. A nossa introdução, se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2, no versículo 13. Paulo usa a expressão adversativa, mas agora para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ou seja, os gentios estavam longe de Deus. Até mesmo os judeus mesmo com o sacrifício e com o templo, da forma como eles estavam encarando e fazendo as coisas, eles também estavam longe de Deus. Jesus veio para poder unir o homem a Deus. Irmãos, o sacrifício dos animais não era suficiente para trazer a paz com o homem, a paz do homem para com Deus e a paz do homem para consigo mesmo. Então, Jesus veio para mudar, e Jesus veio para trazer a paz. E aqui nós vemos que, é claro, os gentios foram muito beneficiados acerca de Jesus, com certeza. Mas não foi só os gentios que tiveram essa oportunidade. Os judeus também teve. Só que os gentios abraçaram essa oportunidade. Os judeus rejeitaram essa oportunidade. Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Os judeus se achavam o povo exclusivo, né? Porque tinha um templo, porque Deus falava com eles. Só que eles não entenderam que eles não eram o povo, não deveria ser só para eles o Deus. Eles deveriam também pregar e dar o quê? E dar exemplo para outros povos. Mas o que eles fizeram? Eles fecharam em si mesmos e não aceitavam que outros povos vinham adorar. Eles não aceitavam. Por isso, como aqui nós vemos na parte 1, a parede de separação entre os homens. Existia uma parede de separação, sim, no templo, onde ficava uma parte os gentios e uma parte os judeus. Ou seja,
eles se sentiam um povo melhor do que os outros povos. Irmãos, nós não somos melhores do que ninguém, somos todos iguais perante Deus, só que isso só fez eles, só prejudicou a eles mesmos. E aqui na parte 2, a derruba da parede de separação. Aqui é um simbolismo. O apóstolo Paulo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Nós vemos que o apóstolo Paulo teve alguns embates com o apóstolo Pedro, eu já falei sobre isso, acerca dos gentios, acerca dos judeus, acerca da circuncisão, e teve alguns embates ali, porque quando Pedro estava com os judeus, ele não aceitava falar com os gentios, mas quando ele não estava com os judeus, ele se sentava com os gentios e tal, aquela coisa, e o apóstolo Paulo falou, mas peraí, você tem que prestar atenção naquilo que você está fazendo. Então aqui nós vemos que essa parede da separação foi derrubada. Para Deus não existe gentio, para Deus existe judeu, todos nós somos iguais. É claro, irmãos, no Apocalipse existe uma profecia que vai diretamente estar ligada com os judeus, mas isso não quer dizer que os judeus são melhores do que nós. Todos nós temos a oportunidade da salvação. Foi dado a todos nós temos essa oportunidade. Aqui na parte 3, o conceito da lei e dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, a moral, cerimonial e civil, que na verdade são 3 esferas da mesma lei. A lei civil respeita aos israelitas como cidadãos. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como lei, não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comida e bebida, dias de festas, lua nova, sábados. Irmãos, é muito interessante que nós vemos essas leis acerca de Moisés. Não foi as primeiras leis para o povo, porque Hammurabi, há muitos anos atrás, comparado a esse tempo, já tinha leis. Mas aqui nós vemos que Deus instituiu algumas leis civil, como está falando aqui, moral. Para quê? Para que aquele povo pudesse ser uma nação. Uma nação, se não tiver lei, não é nação, é bagunça. Então nós vemos aqui que Deus, já avisando eles sendo uma nação, o que Deus permitiu? Que eles tivessem leis. Eles deveriam ter leis, leis que poderiam reger os seus cidadãos. Então aqui Deus deixou leis e Deus deixou o quê? Uma única, vamos colocar religião, vamos dizer assim, uma única religião. Não era uma religião, porém um único cerimonial, que eles poderiam só adorar a Deus, eles só poderiam adorar no templo. Eles deveriam reverenciar isso. Mas o que eles começaram a fazer? Adorar a outros deuses. Aqui, a revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam os judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse. Não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Jesus, ele veio para cumprir a lei. O homem não conseguia cumprir a lei. O homem por si só não conseguia cumprir a lei. Ele sempre tropeçava em alguma coisa. Mas, não que nós não temos pecado, irmãos, mas através de Jesus nós cumprimos a lei. É através de Cristo. Cristo cumpriu a lei por nós. E se nós estivermos em Cristo, nós vamos sim conseguir cumprir as suas leis e os seus mandamentos. Quando nós procurarmos melhorar a nossa vida, a nossa situação, não quer dizer que nós não vamos ter pecados, mas sim que a gente vai fazer aquilo que for da vontade de Deus. É interessante porque algumas pessoas acham que, claro, algumas leis do Antigo Testamento, claro, meus irmãos, algumas coisas a gente não pratica, como a guarda do sábado, como não comer carne de porco. Alguns não comem, mas a grande maioria come. Então, nós vemos que isso que aconteceu, isso não quer dizer que quando a gente faz isso, a gente está longe de Deus. Porque os judeus atribuem isso à sua vivência. Os gentios não. Porque a gente vê quando Pedro foi lá ter com Cornélio, e Cornélio continuou comendo as mesmas coisas. Porém, ele começou a buscar a Deus e fazer a vontade de Deus com mais afinco. Coisa que ele já fazia acerca das esmolas e tal, mas agora ele estava fazendo com um desejo de agradar a Jesus, né? E fazendo aquilo que ele estava fazendo, não que ele fazia aquilo para agradar a Jesus. Ele agradava a Jesus porque ele fazia aquilo. Então
É isso que nós temos que entender. Mas vamos aqui para frente. Parte 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação da cruz, a paz foi proclamada de ambos os povos, judeus e gentios. Cristo fez uma nova humanidade. Que humanidade é essa? A humanidade que entende cada vez mais o seu pecado através do Espírito Santo. Que não tem desculpa, não sei, não sabia, não. Que sabe que errou. Jesus veio para descortinar ou para tirar a venda dos nossos olhos acerca de nós mesmos, acerca dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Então hoje nós temos noção sim daquilo que Deus fala conosco, daquilo que Deus requer de nós. Nós sabemos sim. Aqui o conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Irmãos, é como eu disse no começo, a paz aqui, é claro, é a paz com Deus, nós temos que ter a oportunidade de a paz com os homens, mas é a paz conosco. Porque nós vivemos em guerra, é a paz conosco, é a paz que nós temos muitas vezes o nosso pecado, que a gente fica decepcionado conosco mesmo, é a paz que fala dentro de nós, é aquela paz que só quem tem a Cristo que consegue sentir, com o Espírito Santo que consegue sentir esta paz. O homem não vive, o homem iníquo, o pecador, vamos dizer assim, aquele que não quer a Cristo, ele não tem essa paz. Mas por que nós temos paz? Porque nós temos a Jesus, vemos que Jesus cuida de nós. Mesmo que a gente passe por tribulações, nós temos a Cristo nos maiores momentos mais dificultosos da nossa vida. Então nós temos a Cristo. Aqui, Cristo é o motivo da nossa paz. Nós só temos paz porque Cristo nos proporciona essa paz. Nós só temos paz porque Cristo permite que nós venhamos ter essa paz. Cristo nos deu a oportunidade, a possibilidade de nós termos essa paz. Se não fosse através de Jesus, nós não teríamos paz. Mas nós só temos paz porque Cristo nos proporciona ter paz. E como nós podemos ter paz? Através do arrependimento. O pecado que nos tira a paz é o pecado que nos distancia de Deus. É o pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas através de Jesus, nós temos essa reconciliação, essa oportunidade de nos reconciliarmos com Deus. Mas é através de Jesus. É Ele que nos proporciona a paz. Parte 3. A nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo de dois um novo homem, fazendo a paz. Irmãos, agora não existe mais esse negócio de exclusivismo. Todos nós somos chamados. A chamada é para todos. Todos têm a oportunidade de ser chamados. E aqui nós vemos o quê? Por que a humanidade, hoje, as pessoas não querem Jesus? Preferem viver em guerra do que estar em Cristo. Por quê? Porque viver em Cristo, meus irmãos, requer nós o quê? Negar a nós mesmos. Se nós queremos ter paz conosco mesmos, nós temos que negar a nós mesmos. Nós temos que fazer aquela política da boa vizinhança. Porque senão não temos paz. E aqui nós vemos que o que traz essa paz? É nós negarmos a nós mesmos. Isso é o que traz a nossa paz. Porque às vezes a gente deixa de fazer uma coisa no momento que nós queremos, porque mesmo que aquilo é pecado, mas eu quero fazer, mas a gente sabe que é errado, a gente sabe que não é de Deus. E depois que passa aquele momento, a gente sente paz, porque foi uma batalha que nós conseguimos vencer. Aqui na parte 3, pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Cristo se fez maldição por nós. Irmãos, aqui vai falar de tiras de couro, Jesus foi hostilizado, Jesus foi torturado. Através de Jesus nós temos essa reconciliação. Mas Jesus fez maldição por nós. Todo aquele que era pregado no madeiro era maldito. Maldito que for pregado no madeiro. Todos os que eram pregados no madeiro eram criminosos. Eram criminosos, meus irmãos. Todos aqueles que eram pregados no madeiro. Não estou falando de uma questão espiritual, estou falando de uma questão civil mesmo. Eram criminosos, eram assassinos, eram ladrões, eram pessoas que fizeram as maiores coisas, as coisas mais terríveis
naqueles dias, naquele tempo, na humanidade, naquela humanidade daqueles dias. Então, nós vemos que Jesus, ele se disponibilizou para ser hostilizado, para ser torturado, para servir de escárnio por nós. Nós não entendemos isso porque nós não sabemos, meus irmãos, não temos a noção do que isso exatamente nos abençoa. Nós não temos essa noção. Mas é Cristo. Nós não sabemos que tipo de regras no mundo espiritual a nossa mente não consegue alcançar, que tipo de situação que foi resolvida para que isso pudesse acontecer. Mas é claro, Jesus morreu na cruz, porque desde a fundação do mundo Jesus havia prometido, mas eu quero dizer de uma coisa mais profunda. A nossa mente não alcança. Não alcança o desejo de Jesus de morrer na cruz, de ser feito como homem, de se fazer maldição por nós. E ele não tinha, como eu já disse em outras lições, Jesus não tinha a total garantia que venceria. Jesus venceria, Jesus tinha toda a possibilidade de vencer, mas ele não veio aqui, só desceu aqui para vencer, vou lá, vou vencer e depois eu volto. Não, foi difícil para Jesus, porque senão ele não falaria aquilo que ele disse. Reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e essa consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Então é através de Jesus que nós podemos nos reconciliar com Deus. O homem estava longe de Deus, agora está em Deus. O homem não tinha possibilidade nenhuma de estar em Deus, mas agora através de Jesus ele pode estar em Deus. Sem animais, sem sacrifício de animais. Apenas uma coisa: dobrar os joelhos, se arrepender e suplicar a Deus pelo perdão dos seus pecados. Amém? Parte 3, reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. Tanto faz judeus e gentios, agora Jesus veio como uma única, como os cidadãos dos céus, vamos dizer assim, como pessoas normais. Claro, como eu já disse, tem a questão de algumas profecias que são ligadas aos judeus, mas eu estou querendo dizer a questão de salvação. A questão de salvação é para todos. Deus vê todos diante de Deus são iguais. E aqui para a nossa conclusão. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Então nós somos a igreja. Por quê? Porque Cristo nos reconciliou em Deus e Ele instituiu nós como igreja para pregarmos a sua palavra, para darmos testemunho, para que o seu reino venha a ser expandido. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever, compartilhe esta lição, compartilhe este comentário bíblico e que Deus te abençoe em nome de Jesus.